E nesse momento podemos refletir um pouco sobre Jesus e as crianças. Será que Jesus se importava com as crianças? Será que ele dava atenção às crianças? Hoje vivemos em uma época, em um momento, em que as crianças em nossa sociedade têm se tornado um peso. Algumas famílias ou alguns casais estão se unindo hoje e dizendo que não querem ter filhos, optando por uma vida profissional, e aí excluindo a ideia de ter filhos em seu matrimônio, em seu relacionamento. Isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, até porque o homem foi criado com um propósito: crescer e multiplicar. Então nós temos essa missão aqui neste mundo de glorificar a Deus através da nossa família, através dos nossos filhos, através da graça de Deus que se estende em nossa vida. Sendo assim, então, eu gostaria de refletir um pouco sobre esse tema: Jesus ama as crianças. Então é o tema que nós vamos trabalhar esta noite. Vamos dar um tempinho naquela mensagem que estamos acompanhando, na série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Daremos continuidade no próximo domingo. Quero também agradecer aqui a presença daqueles que estão na live, né? Nossa live sempre é bem assistida. Nós temos alguns irmãos e amigos nos assistindo. Sejam muito bem-vindos também, é um grande prazer tê-los conosco. Muito bem, vamos aqui iniciar. O amor de Jesus é tão grande que ele não perde de vista nem os pequeninos. Então, tamanho é o amor de Jesus Cristo que ele cuida de todos, e principalmente dos pequeninos, das crianças. Ele tem prazer em ouvi-los e atendê-los. Vejamos que grande amor é esse. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Vamos ler do versículo 13 a 16. Marcos 10, do 13 a 16. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Amém? Todos encontraram? Diz assim então a palavra de Deus: Então me trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, graças te damos, Senhor, por tamanho amor que o Senhor tem tido para com as tuas criaturas, por cada um de nós. Em especial, ó Pai, nos lembramos nesta noite das crianças, que em uma sociedade em que vivemos, que se preocupa mais em ter do que ser. E essa preocupação tem cada dia mais excluído as crianças do seu convívio. Criança não é um bem para muitas famílias ou muitos casais, mas sabemos, ó Pai, o quanto elas são importantes para o Senhor. E que nesta noite, ó Pai, possamos observar como o Senhor tem amado as crianças, e este amor nós possamos também desenvolver por nossos filhos e por todas as crianças deste mundo, desejosos, ó Pai, de conduzi-las à Tua presença. Assim, ó Pai, nos abençoa nesta noite, ilumina os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, viver uma vida grata ao Senhor e uma vida que glorifique o Teu nome, dando, ó Pai, atenção às crianças e cuidando delas, assim como o Senhor colocou em nossas mãos, para que possamos fazer delas pessoas melhores, edificando em suas vidas, para que futuramente sejam grandes servos Teus, levando adiante
a tua obra e o ministério. Te agradeço por tudo e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, aqui no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, encontramos Jesus sendo arguído, você se apita já? É aquela ainda? Foi. Deixa eu só, põe aqui do ladinho, se falhar de novo eu troco. Acho que eu toquei sem querer, desliguei. Capítulo 10 então de Marcos, encontramos Jesus Cristo sendo arguído sobre alguns assuntos familiares. Bem no início do capítulo, vemos então Jesus sendo arguído sobre a questão do divórcio. Então no capítulo 10, a partir do verso 2, os fariseus chegaram para Jesus para experimentá-lo, fazer um questionamento sobre o divórcio. Se é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo. E aí Jesus então traz um ensino sobre esta questão. Aí, ao findar desta posição que Jesus coloca sobre o casamento, sobre o divórcio, então é trazido as crianças até ele. No verso 13, trouxeram algumas crianças para que as tocasse, foi o texto que nós acabamos de ler. Naquele momento era algo costumeiro. Lembra que para a cultura judaica, crianças eram bênçãos de Deus. Uma mulher estéril, uma mulher que não podia uma mulher estéril, uma mulher que não pudesse ter filhos, ela era tida como uma mulher amaldiçoada na cultura judaica. Então filhos eram bênçãos. Quanto mais filhos alguém tivesse, era uma pessoa grandemente abençoada. Então nós encontramos essa história, por exemplo, quando Deus chama Abraão e diz que Abraão seria pai de uma grande nação. Deus escolhe Abraão para dele construir uma nação, que seria a nação de Israel, que hoje conhecemos Israel como uma grande potência mundial, mesmo sendo um povo tão pequeno, mas ainda assim é uma grande potência mundial, porque recebe do Senhor as bênçãos. Então, meus amados irmãos, aos textos que nós encontramos na Escritura, como por exemplo o Salmo 128 e 127, destacam as bênçãos dos filhos. Por exemplo, 127 diz que a herança do Senhor são os filhos, assim como, deixa eu ir lá para o texto que fica melhor. 127 diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. A aljava era a sacola onde o guerreiro colocava as flechas. Geralmente ele comportava 7 flechas. Era um suporte que ele tinha para colocar as flechas. Então a média aí de 7 filhos seria um ideal para o judeu. Então as crianças eram bênçãos. Encontramos no Salmo 28 falando das crianças como os filhos, como o rebento da oliveira, a roda da mesa. Então uma família que tinha um pé de oliva em casa, que poderia produzir a sua própria azeite, o seu próprio azeite de oliva, era uma família abençoada. Então veja que crianças na Escritura, para a cultura judaica, sempre está relacionada à bênção, certo? E aí o que é que acontece? Aqui no texto que nós vemos Jesus em um momento falando sobre família, e quando de repente ele se depara com algumas crianças tentando chegar até ele. Quem trouxeram essas crianças? Os seus pais. Então era costumeiro os pais levarem as crianças para receber bênção em suas vidas dos mestres, dos sacerdotes. Então Jesus Cristo estava sendo reconhecido aqui como um mestre. Então
para que ele as abençoasse. Então, os discípulos provavelmente entenderam aquela questão. Jesus estava tratando de um assunto tão delicado, que era o divórcio, e aí não queriam eles, por exemplo, que as crianças atrapalhassem. E aí, geralmente, essa é a ideia que a gente tem hoje sobre as crianças na igreja. Criança atrapalha. E eu vou na contramão disso, irmãos. Criança não atrapalha, criança é bênção. Agora, nós precisamos ensinar as crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Então é importante que o pai e a mãe tenham um desejo no seu coração, desde cedo, a disciplinar o seu filho, a ensinar com amor, a ter uma cultura de ensino para o filho. Se o pai e a mãe deixam o filho fazer o que quer, e aí quando chegar na igreja, ele tentar moldar o filho, não vai funcionar, né? Porque ele precisa treinar em casa. Tem um tempo para tudo, o tempo para brincar, o tempo para fazer a baguncinha, o tempo para estudar. Então vai ter tempo para tudo, e tem que colocar limite na criança. Então essa é a ideia que a gente precisa cultivar no meio cristão. Então nas igrejas vemos com pessoas que iam cuidar das crianças durante o culto e dizia assim: rapaz, lá vai, hoje é meu dia de cuidar dessas pestinhas. Isso é terrível, tratar uma criança dessa forma. Criança é bênção do Senhor. Nós precisamos aprender a cultivar essa ideia na nossa mente, valorizando as crianças. Há duas classes na igreja que são muito desprezadas, desvalorizadas. São as crianças e os idosos. Nós vemos, por exemplo, retiro muitas vezes para adultos, para jovens, programações especiais para adultos, jovens, casais, mas não há para idosos, não há programações especiais para crianças. A gente precisa olhar mais para esses grupos dentro da igreja. Aqui então, os discípulos talvez pensaram: não vou deixar eles atrapalharem o mestre. Mas só que Jesus observou aquilo, e Jesus já havia dito a eles, já havia ensinado a eles a importância das crianças. Então naquele momento Jesus repreende a eles e diz: não façam isso, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós veremos esta noite como Jesus demonstra o seu amor pelas crianças. Eu separei aqui 4 pontos importantes da demonstração deste amor. Primeiro é o amor atencioso, o amor que Jesus teve pelas crianças, verso 13, quando ele diz o seguinte, repetindo aqui a leitura: então aproximando-se algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então os discípulos, preocupados com o mestre, não deram atenção às crianças. A atenção deles estava voltada para o mestre, e as crianças estavam sendo excluídas. Saiam daqui, não atrapalhem, o mestre tem o que fazer, a gente vai perder tempo com vocês. Em outro momento ele dá atenção, mas agora ele não pode. Só que Jesus ensinou e nos ensina através dessa lição que ele está pronto para nos dar atenção a todos, por menor que sejamos. Às vezes a gente não valoriza a oração de uma criança, e como ela é poderosa, porque parte de um coração sincero. A criança, quando ela ora com um coração realmente desejoso, um coração humilde diante de Deus. Ele é simples nas palavras, ele é direto e objetivo no que ele quer pedir. Então a criança, quando ora, ela atinge diretamente a vontade de Deus nesse sentido. Então eu sempre acostumei a ensinar os meus filhos a pedir a Deus. Às vezes quando eles chegam para mim e dizem: papai, eu quero isso. Eu digo: filho, agora eu não posso, mas eu sei quem pode. Quem pode te ajudar? Quem é, papai? Deus. Peça a Deus. A Bíblia diz: tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis. Então faça uma oração a Deus, peça ao Senhor, certamente Deus vai te responder, conforme a vontade dEle. E aí, graças a Deus, eles têm sido ouvidos pelo Senhor, mas não por ser filho de pastor, não pelo contrário, mas por serem
tementes a Deus e por crerem em sua oração. Então, ensinar as crianças a crerem em Jesus. Talvez esse contato que os pais queriam que os filhos tivessem com Jesus era justamente o desejo deles conhecerem a Jesus, o desejo de que eles tivessem esse contato com o Senhor. Então, a atenção de Jesus para com a sua igreja, para com os seus, mesmo o menor que seja, será sempre perfeita. A atenção dele será sempre direta. Ele estará sempre com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Em João capítulo 6, verso 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu queria destacar aqui a conversão de crianças. Às vezes não é valorizado, né? Não é reconhecido. Eu vou contar um fato ocorrido comigo. Quando eu estava na primeira igreja que eu pastoreei, foi a Nova Jerusalém, lá no Conjunto Ceará. Uma criança, eu acho que ele tinha mais ou menos de 4 para 5 anos na época. E sempre que eu pregava, que eu fazia o apelo no final do culto, aquela criança levantava a mão. Aí algumas vezes eu dava atenção e outras não, porque ele levantava todas as vezes que eu perguntava: alguém gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele levantava a mão, sempre, sempre. E às vezes eu ficava assim: será que ele entendeu? Será que não, né? Às vezes eu não dava atenção a ele. Aquela criança foi crescendo, eu fui começar uma congregação 3 anos depois, e ele foi junto comigo e a sua família, lá na congregação, a mesma forma. Eu pregava, perguntava se alguém queria aceitar Jesus, e ele sempre levantava a mão. Aquela criança foi crescendo, chegou a idade de batismo, eu discipulei, ele fez o batismo junto comigo, e eu disse então, no dia da cerimônia de batismo dele: irmãos, se tem uma pessoa aqui nessa igreja que eu não duvido da conversão dele, é do Isaac. Porque o Isaac, toda a vida que eu pregava, eu perguntava se alguém queria aceitar Jesus, ele levantava a mão. Então, eu tenho convicção da conversão dele, né? Não tenho dúvidas. Hoje Isaac é um rapaz maior que eu, está tocando na igreja, e é uma bênção do Senhor na sua casa, na sua família. Eu louvo a Deus por isso. Então a gente precisa, irmãos, valorizar as crianças no nosso meio, na igreja. É muito importante que as crianças comecem desde cedo a se envolver nas coisas da igreja, aprender a participar do culto, em uma oração, em uma leitura, em um cântico. Então incentive o teu filho a fazer parte disso. Traga o teu filho para a presença de Deus. Então era o que os pais estavam fazendo. E se alguém te impedir de levar o teu filho até Deus, então procura alguém que facilite, alguém que te ajude. Clame ao Senhor e Deus certamente te ajudará. Então saiba que todos aqueles que vêm a Jesus, de modo algum serão lançados fora. Ele vai usar todos em conformidade com a sua vontade. Então, ao contrário de muitas pessoas modernas de hoje, os judeus naquele tempo consideravam as crianças bênçãos e não um fardo. Era um tesouro precioso de Deus. Então a falta de filhos era motivo de tristeza e de desgraça para um casal. Então, no contexto judaico, criança era bênção. Por isso Deus, através da pessoa de Jesus, dava toda a atenção, recebia as crianças, tinha amor pelas crianças. Um segundo amor que nós podemos ver está no verso 14, é o amor recompensador. O primeiro amor que nós vimos é o amor atencioso, é um amor que dá a atenção, que se volta para saber o que é que a criança necessita. E o segundo amor é o recompensador, aquele que retribui, aquele que distribui, aquele que derrama graça. Versículo 14 então diz assim, de Marcos 10. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isso o quê? Que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegarem até ele, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis,
porque dos tais é o reino de Deus. Devemos lembrar, irmãos, diante dessa colocação de Jesus, as crianças aqui que estavam sendo trazidas até Jesus eram crianças de uma outra cultura das quais nós temos hoje. Eram crianças que não tinham acesso à internet, que não assistiam TV, que na sua cultura era ensinado as histórias bíblicas, que eles aprendiam com 12 anos a decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eram crianças que tinham uma cultura já envolta a crença, a fé. Então essas crianças que estavam chegando a Jesus, buscando a graça de Deus, Jesus as reconhece e valoriza essas crianças, dando então a elas uma recompensa. Então não embaraceis essas crianças, porque delas é o reino de Deus. Então há uma promessa para aqueles que são instruídos, são ensinados, que são alimentados e alicerçados na palavra de Deus. A esses é dado o direito do reino celestial. Ah, pastor, então quer dizer que toda criança vai para o céu? A gente deve tomar um pouco de cuidado com essa colocação. Por quê? O que vai levar ao céu é um relacionamento com Deus. Lembra que Jesus disse que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida? Só vai para o céu se for através dele. A criança ela precisa dar uma demonstração de fé. Então ele precisa confessar os seus pecados, convertendo-se ao Senhor, receberá o direito de morar no céu. Há uma discussão teológica sobre a idade da inocência. Até que idade uma criança, se ela morrer sem confessar o nome de Jesus, ela vai para o céu? Até que idade? Será que é possível estipularmos uma idade? Na cultura que nós vivemos hoje é muito difícil, irmãos, porque muito cedo as crianças estão tendo contato com o mundo exterior, com a cultura do mundo, com a TV, e essa cultura mundana ensina cada vez mais rápido as crianças a fazerem ou praticarem o mal, o pecado. Eu lembro quando eu trabalhei pela Coels, de chegar em uma casa, chamando o dono da casa, e eu disse assim, apareceu uma criança mais ou menos de 4 anos, eu disse assim, meu filho, chama lá sua mãe ou seu pai? Aí a criança correu, foi lá dentro, aí voltou, aí disse assim, a mamãe disse que não está em casa. Uma criança inocente, né? Mas a mãe já estava ensinando ela a mentir. E sabe, isso aprende muito rápido. Uma criança de apenas 4 anos. E essa é a cultura que nós vivemos. Então dizer com uma criança que já sabe mentir, que já sabe fazer coisas indecentes, impuras, ou que não agrada ao Senhor, vai para o céu, isso é muito pretensioso e muito preocupante. Então eu preciso entender que essa questão aqui, ela vai muito diferente de cultura para cultura. Então, dependendo se a criança foi aculturada com este mundo, então a idade cada vez diminui. Então, se ela foi uma criança criada num contexto mais rural, digamos assim, sem ter muito contato com as práticas mundanas, a idade ela se eleva um pouco mais. Então, é muito variável essa idade da inocência. Mas o que Cristo está dizendo aqui é que a estas crianças que eram conhecedoras das Escrituras desde a sua infância, que tinham uma cultura voltada para Deus, porque o povo judeu, toda a sua cultura, as suas festas, tudo que eles faziam, Deus estava presente. Então Deus era a pessoa principal em sua cultura. É muito diferente do que nós vivemos hoje. Vivemos em um mundo que a cultura está envolta à religiosidade, ao paganismo, à idolatria. Então as crianças aprendem histórias sobre Saci Pererê. E aí o que é que o meu filho vai aprender com Saci Pererê? Então eu deixo de contar uma história bíblica para contar uma história de ficção. Uma história que foi criada com
um contexto cultural completamente estranho. Então essa criança não vai crescer com uma cultura boa. Eu lamento muito as escolas, né? Batem muito nessa tecla. Se você tem um filho cristão, quer colocar em uma escola secular, uma escola que não tem uma filosofia cristã, você vai sofrer muito, porque a escola vai querer impor essa questão da cultura. Olha, a criança ela tem que ser aculturada, ela tem que se envolver com a cultura. E qual é a cultura que eles querem que nossos filhos se envolvam? Carnaval, festa junina, é só festa pagã, festa que não agrada ao Senhor. E esse tipo de cultura não vale a pena que os nossos filhos aprendam. Vale muito mais a pena eles aprenderem a cultura cristã, a cultura que verdadeiramente agrada ao Senhor. Então Jesus ele estava pronto a recompensar estas crianças que tinham um interesse pelas coisas de Deus. Mateus 18,4 diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é maior no reino dos céus. Entramos no reino de Deus pela fé, como criancinhas, desamparadas, incapazes de nos salvar, totalmente dependente da misericórdia e da graça de Deus. Então, quando Cristo diz: se não nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus, essa é a ideia que Jesus quer nos trazer, do novo nascimento, da inocência, da incapacidade, o quanto as crianças necessitam dos adultos, quanto elas são dependentes. E é isso que Deus quer que a gente seja para com Ele, dependente de Deus. Não podemos, irmãos, em hipótese alguma, achar que somos autossuficientes. Eu não preciso de Deus, eu resolvo as minhas coisas. Eu não fico incomodando Deus com oraçãozinha para qualquer coisa. Não, tem gente que age dessa forma. Acha que ele pode tomar as decisões sem precisar buscar a Deus. Quando na verdade, meus irmãos, nós devemos ser como as crianças, de estar sempre buscando a orientação de Deus. Na minha infância, eu apanhei muito para aprender. Quando sair de casa, tem que avisar. Eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos de idade. Eu fui para a escola e eu estudava à tarde. Quando eu saí da escola, os coleguinhas me chamaram. Eu pegava ônibus para ir para casa. E aí os coleguinhas me chamaram: vamos para o parque brincar? A gente saiu um pouco mais cedo da escola. Disse: vamos. Fomos para o parque. Começamos a brincar e o horário de criança se perde muito rápido. Nós não tínhamos relógio, não tínhamos como controlar o tempo. E brincadeira para criança não tem fim, né? E aí a gente viu que a noite chegou e a coisa começou aquele trânsito pesado, os ônibus vinham lotados, o horário que o pessoal estava voltando do trabalho. E a gente pensou: vamos deixar os ônibus vagar mais para a gente poder ir. Nessa conversa, irmãos, eu cheguei em casa 9 horas da noite. Meu pai e minha mãe já estavam loucos, pensando que eu tinha sido sequestrado, que eu já tinha vendido meus órgãos lá nos Estados Unidos, sei lá onde, né? Então a preocupação era grande. Perdemos o menino foi-se embora. Então eu comecei, a partir daquele dia, a me acostumar. Sempre que eu saía, dizer para onde vou com quem, o que eu vou fazer, que horas eu tenho que voltar. Então tinha esse ensino na minha casa, né, depois dessa experiência. E até hoje eu levo isso comigo, né? E às vezes eu vou sair e eu digo: Paulo, eu vou bem aqui, tal canto, volto daqui a tanto tempo. E aí às vezes ela diz: eu não sou nem tua mãe, para que está me dizendo isso, né? Mas é o costume, né? Às vezes ela fala brincando comigo. Mas a gente tem esse costume de sair, dizer para onde vai, porque aprendemos esta lição. Então, aqui encontramos Deus arguindo e dizendo aos seus discípulos que era necessário aprender com as crianças. Era necessário a gente diminuir, né? Eu ia dizer a palavra crescer com as crianças, mas na verdade seria diminuir. A ideia de ser mais dependente de Deus, ao invés de uma vida completamente independente. Desfrutar do reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama,
cuidará da nossa necessidade diária. O que uma criança faz quando se machuca ou tem um problema? Qual é a atitude de uma criança quando ela se machuca ou tem algum problema? Ela corre para os braços do pai ou da mãe. Então, que exemplo perfeito que nós temos e devemos seguir. Então, sempre que tivermos alguma dificuldade, devemos correr para os braços do nosso Pai Celestial, assim como uma criança. Então, essa dependência que Deus quer nos ensinar através da vida das crianças. O terceiro amor que nós vemos nesse texto se encontra no versículo 15. Assim: em verdade vos não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança. E aí nos traz a ideia do novo nascimento. Quando Nicodemos, um homem religioso, chegou para Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. E aí Jesus disse que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos não entendeu aquilo. Ele era um homem já muito conhecedor da Escritura, era o mestre, mas ele não compreendeu. Mas Senhor, como isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: como é que tu, sendo um mestre, não sabe das coisas espirituais? O que eu estou falando aqui é algo espiritual. Você nascer de novo práticas deste mundo e se voltar para as práticas de Deus. Então é esse amor que nós devemos desenvolver. Aqui é apresentado um amor justo. Então Deus tem um amor para conosco de justiça. Deus irá julgar cada um de nós. É interessante como uma criança ela age com justiça com relação às coisas. Desde cedo ela aprende, sabe o que é ruim, o que é bom. Ela aprende desde cedo essas coisas. E às vezes nós já adultos não sabemos distinguir o que é bom e o que é ruim. Isso aqui é bom para alguns, para outros não. A gente vai para o relativismo, começa a relativar as coisas. É verdade isso para você, mas para mim não é. Então devemos aprender com as crianças. Mateus 18:3 diz assim a palavra, e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então aqui no livro de Mateus capítulo 8, o convite ao novo nascimento, então, de uma conversão. A palavra convergir é mudança de direção. Então precisamos mudar a direção, o rumo da nossa vida. Aquela ideia de viver uma vida a parte de Deus, a gente deve tirar. Eu devo viver uma vida na dependência do Senhor. Tudo que eu for fazer, eu devo pedir a orientação de Deus. É aquela ideia que eu disse: para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu falo para minha esposa: então você deve fazer para o seu Deus. Senhor, eu estou pensando em fazer isso, o que é que o senhor acha? Na oração, converse com Deus, abra o seu coração, fale com Deus desta forma, com liberdade, de colocar diante de Deus os seus anseios, os seus desejos. Senhor, eu desejo tanto isso, ó Pai, mas eu peço que o Senhor faça a tua vontade. Meu desejo era que o Senhor fizesse isso para a minha vida, para que assim eu pudesse fazer tal coisa para o Senhor, ou desta forma. Eu quero agir de uma forma que agrade ao Senhor. E certamente esta mudança de direção, desejando fazer a vontade de Deus, Deus vai usar isso para o nosso crescimento espiritual. Crescemos em direção a Deus quando nos tornamos crianças diante dele. Só é possível crescer quando estamos em uma estatura ainda de um espaço, em uma condição de que possamos crescer. Como uma planta, você coloca ela em um jarro, e aquele jarro pequeno é uma árvore grande, e vai chegar um momento que ela precisa de espaço para crescer. Então ela vai ter que ser retirada daquele jarro. Assim o Senhor faz conosco. Nós fomos colocados
aqui neste mundo e precisamos crescer em direção a Deus. E para crescer em direção a Deus, precisamos ser tirados desse mundo. Nós estamos neste mundo, mas neste mundo nós não somos. Então devemos crescer em direção ao reino dos céus. Isso só é possível se buscarmos a luz de Deus em nossa vida. Às vezes dizemos aos nossos filhos pequenos para que se comportem como adultos, mas Jesus disse aos adultos para que se espelhassem no comportamento das crianças. A gente não tem esse costume, né? Menino, se ajeita, se comporta, se ajeita feito homem. Então a gente coloca as crianças sobre uma pressão de que eles têm que se comportar como gente grande. E aí entendemos que as crianças têm suas limitações. As crianças estão em desenvolvimento. Então Jesus nos traz a contramão dessa ideia, né? Diz, olha, vocês querem crescer, vocês querem chegar no céu, vocês querem fazer parte do reino de Deus, então sejam como uma criança. Dependam de mim, busquem fortalecimento em mim, tenham confiança em mim, e tudo eu vou fazer na vida de vocês. Então é assim que Deus espera, e é assim que Deus quer trabalhar em nossa vida. E por fim, Deus demonstra um amor abençoador. Verso 16: então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então Jesus aproximou as crianças dele, trouxe as crianças até ele, e quando essas crianças estavam diante dele, ele as colocou no braço, e então decretou, derramou bênção sobre aquelas crianças. Ele abençoou aquelas crianças. Nós vemos de uma cultura religiosa, muitas vezes vinda do catolicismo romano, né? E eu não sei quantos de vocês foram criados nessa cultura, mas de pedir a bênção aos pais. A benção pai, a benção mãe. Vocês faziam isso? Talvez ainda fazem até hoje, né? Eu faço até hoje com a minha mãe. Sempre que eu vejo a benção mãe, peço a benção da minha mãe. Qual é a resposta que os pais nos dão? Deus te abençoe. Porque toda a bênção, toda a graça vem lá do céu. Então o desejo de um pai, de uma mãe é que a criança seja abençoada por Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos da bênção de Deus. Nós vivemos de acordo com as bênçãos do Senhor. E o que são as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus que são derramadas em nossas vidas é a saúde, a paz, a proteção, o pão de cada dia que Ele não deixa faltar. São as bênçãos de Deus. É o maná que vem do céu, né? Que caiu do céu. Deus todos os dias Ele supre nossas necessidades. Então do Senhor nós recebemos as bênçãos dos céus. Então precisamos ensinar aos nossos filhos que toda a bênção vem de Deus. E quando eu digo para o meu filho, para a minha filha, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, eu estou dizendo que as bênçãos do Senhor recaem sobre sua vida. Que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida. Então aqueles pais que trouxeram seus filhos à presença de Deus, à presença de Jesus, era justamente para que eles fossem abençoados pelo Senhor. E assim, nós pais precisamos conduzir os nossos filhos ao Senhor. O exemplo maior para os nossos filhos somos nós. É nós que temos a missão de ensinar a criança no caminho em que ele está. E como é que se ensina no caminho? É dizendo para os filhos: meu filho, aquele é o caminho, vá por lá, mas você vai por esse. É assim que a gente ensina o caminho. Então ensinar no caminho é pegar na mão e ir junto com o filho. Meu filho, o caminho é esse, venha comigo. Entendeu? Então, eu lembro um tempo na igreja que eu congreguei em Fortaleza,
estava tendo algo assim muito estranho, né? Os pais vinham e jogavam as crianças na igreja e iam embora. Acontecia isso com algumas crianças. Os pais vinham, colocavam os filhos ali para a igreja, entra meu filho, vai para a igreja, e os pais voltavam. Uma vez eu parei uma mãe que estava fazendo isso, eu perguntei: minha amada, o que é que você está fazendo? Por que é que você está deixando essa criança aqui? Pastor, porque eu acho muito importante para o meu filho vir para a igreja. Eu perguntei: e você vai para onde? Não, eu vou para a praia, porque hoje é domingo, hoje é dia de aproveitar o mar, aproveitar o sol, eu vou para a praia. Mas minha irmã, assim como a criança necessita, você também precisa do alimento espiritual. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de estar na presença de Deus. Quando terminar a escola dominical, 10 horas da manhã, a senhora vai para a praia, fica lá até 3 horas da tarde, dá para sapecar, queimar de frente e de costa de todo lado, aí depois só volta para casa, toma um banho, relaxa, descansa, aí vem para o culto à noite. Está vendo como é possível? Não, pastor, mas o importante é que meus filhos estejam no caminho certo. Lamentavelmente, nem a mãe, nem os filhos o estão mais hoje nesse caminho, porque ela não estava junto com eles. Então é importante que o meu exemplo seja observado pelo meu filho e seja seguido. Então aquele ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ele não funciona. Você deve dizer ao seu filho: faça o que eu digo, porque eu faço o que eu falo. Então se o pai fala que o caminho é esse, e ele faz esse caminho, ele segue esse caminho, o filho vai seguir também. Então essa deve ser a cultura que devemos ensinar aos nossos filhos. Então o amor abençoador é o que nós vemos nesse texto. Em 1 Pedro 2:2, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então aqui Pedro nos chama a atenção pela busca do alimento espiritual, e essa busca vem do Senhor. Então devo buscar o Senhor, a sua palavra. É na palavra de Deus que eu me alimento, e alimentando-se da palavra de Deus, consequentemente eu serei abençoado por esta palavra. E que bênção é essa que eu recebo por conta desse alimento? O texto diz: por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então a bênção que eu recebo em me alimentar da palavra é um crescimento em direção à salvação. E a salvação está em quem? Em Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu me aproximo de Jesus, e por meio dele eu sou salvo. Então é importante que os nossos filhos, desde cedo, sejam habituados à cultura da leitura da palavra de Deus. Durante esse período da pandemia, tem sido muito divulgado nas redes, na televisão, nas redes sociais também, a ideia da leitura. Então há vários clubes de leitura, há projetos de leitura, então há várias coisas incentivando a leitura. Então a nossa parte como cristãos é que os nossos filhos já sejam habituados à leitura. E como é que faz isso? Lendo a Bíblia para eles, lendo com eles, ensinando-os a ler e fazendo com que eles leiam também sozinhos a Sagrada Escritura. Assim eles vão se habituar, se tornar então um hábito e algo natural para eles, vão ter um prazer nesta leitura. Então, meus amados, uma grande bênção para uma criança é sentir-se segura, e esse é o propósito do Senhor em nos abençoar. Então, aquilo que o Senhor quer nos oferecer nesta noite, não só a nós adultos, como também as crianças aqui presentes, é a segurança de uma vida eterna. Deus tem promessa para nós. Aquele que crê nas promessas de Deus, que crê na sua palavra, esse tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Então você adulto, você criança, Deus
te ama, e por te amar, enviou o seu Filho unigênito a este mundo, para dar a vida por nós. E através de Jesus, nós podemos viver uma vida nova, uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. Então se lembre, sempre que você estiver perdido, sempre que você estiver de alguma forma necessitando de ajuda, lembre-se que o nosso Pai Celestial sempre estará de braços abertos para nos receber. Então venha para Deus, receba a graça do Senhor, as bênçãos do Senhor sejam derramadas em sua vida, no seu lar, na sua família, em todos que fazem parte da sua casa. Concluindo então, é muito bom saber que somos amados, amados desta forma, assim por Jesus. Quando se sentires desprezado, excluído, maltratado, lembre-se que lembre-se o quanto Jesus e está de braços abertos para te receber e sempre irá te proteger. Então a maior bênção de Deus é a sua proteção. Então aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém pode arrebatar. Mateus 18:6, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então Deus nos protege, cuida dos seus pequeninos. Pequeninos aqui, lembremos que Deus nos chama a sermos como crianças, na dependência dele. E quando crermos nessa promessa, que Deus cuidará de nós, teremos toda a proteção dos anjos do Senhor ao nosso redor. Então os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor hoje derrama essa graça sobre sua vida, que você sinta-se seguro e protegido nos braços do Pai. Queria só encerrar com uma história. Diz que certa vez uma criança estava nos braços do pai, estava em uma árvore, e ela lá em cima de uma árvore chorando, desesperado, não conseguia descer. Subiu, mas não conseguia descer. E logo começou a passar pessoas, e as pessoas ficavam embaixo e diziam: pula, pode pular que a gente segura. Trouxeram um lençol grande, fizeram um movimento grande, várias pessoas segurando aquele lençol e mandando a criança pular. Pula que a gente segura. E nada da criança. Quanto mais eles pediam para ela pular, mais ela se agarrava naquela árvore. Até que chegou um cidadão, levantou os braços e a criança se jogou nos braços dele. Sabe por que aquela criança se jogou nos braços daquele homem? Porque era o pai dela e ela confiava nele. Enquanto os outros estavam dizendo: pula, a gente vai te segurar, ela não pulou. Por quê? Não confiava. Então essa é a ideia, irmãos, quando chegamos na presença de Deus. Pode confiar, pode se lançar nos braços do Pai, não tenha dúvida, Ele cuidará de ti. Assim como nós temos cuidado dos nossos filhos, Deus cuidará de nós, e muito melhor do que nosso cuidado, com certeza. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos fechar os nossos olhos e assim agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos como crianças, dependentes de Ti. Que confiemos no Senhor, na Tua proteção, no Teu cuidado diário. Que possamos, ó Pai, levar uma vida em plena confiança e dependência do Senhor, sabendo, ó Pai, o quanto o Senhor cuida de nós. E que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. E assim, ó Pai, nossas vidas sejam consagradas a Ti, hoje e sempre. Eu te peço em especial esta noite, ó Pai, pelas crianças desta congregação, por cada criança que o Senhor esteja alimentando, fortalecendo, dando discernimento, dando aos pais também, ó Pai, sabedoria para instruí-los, para criá-los sob disciplina e sob o temor do Senhor, para que eles possam, Senhor, crescer em sabedoria, edificando vidas santas, vidas saudáveis, vidas, ó Pai, que glorifiquem o Teu santo nome. Assim, ó Pai, eu te peço por toda essa congregação, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor,
que as tuas bênçãos estejam sobre nossas vidas, que sejamos assim bons pais, instruindo os nossos filhos no caminho de Deus. Pai querido, eu te peço por todos aqui presentes, que o Senhor nos dê uma boa semana, acampando os teus anjos ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Assim eu te agradeço e te peço uma boa noite a todos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças